Buonasera a tutti! Eu tô a professora Ju mesmo, né? Pra gente poder escrever. Então aproveita esse tempo para você pegar o teu caderno, a tua caneta, porque eu dou bastante informação e é legal você ir anotando tudo isso e pra ir ruminando, sabe? É o tipo de coisa que é legal você absorver e ir ruminando em você pro negócio e tomando uma forma assim, tudo é válido, sempre, né? Às vezes as nossas próprias anotações com o nosso modo de que a gente recebeu a mensagem e interpretou aquilo faz toda a diferença. E, ó, gente, tem bastante informação pra gente conversar, então bora que temos muita coisa pra gente falar. Eu quero passar todo esse conhecimento hoje pra vocês, pra gente quebrar algumas barreiras e principalmente começar a construir fundamentos importantes, né, para os pilares serem montados, serem estabelecidos, para que você consiga colocar o pé, para que você consiga não, para que você coloque o teu pé aqui na Itália. E hoje eu quero ativar isso em você de uma maneira que você consiga se imaginar já, você e a tua família chegando aqui, realizando, né, tirar sonhos do papel e realizar isso de uma maneira sobrenatural. Beleza? Então, assim, ó, eu sei que esses processos, às vezes, são difíceis da gente pensar, principalmente porque quando se fala de planejamento, a coisa ela é profunda, né? Ela precisa ser realmente sólida. E assim, quem que quer ver a família sofrendo um processo como esse? Quem quer ver os filhos sofrendo? Quem quer ter uma mulher, um marido, né, surtando, gralhando na orelha? Ninguém quer passar por isso. Então, hoje, a gente vai tratar desses 3 pilares para vocês começarem a fundamentar aquilo que é importante. Eu quero trazer informações que vão abrir a tua mente e eu tenho certeza que com isso você vai conseguir realizar esse sonho de colocar o pé aqui na Itália. Porque sabe o que muitas vezes as pessoas só querem saber e falar sobre dinheiro, aluguel, trabalho, escola, adaptação. Sim, a gente vai falar sobre isso também, mas esses fundamentos eles são mais importantes porque se você não tiver eles, você pode até chegar aqui na Itália, mas permanecer acaba ficando mais difícil se a coisa estiver meio bamba. E vocês sabiam que cerca de 75% das pessoas que imigram para outro país retornam para o seu país de origem no primeiro ano? Então, se não tem a base fundamentada e sólida, isso é muito possível que aconteça. Então, eu quero hoje desmistificar algumas coisas, ser bem prática, tá? Do jeito que eu sou mesmo, e a gente conversar e chegar aí nas conclusões necessárias, tá? Nós vamos entrar num confronto aqui, mas eu quero muito fazer você pensar sobre tudo isso e que você saia dessa live de hoje assim, ó, decidido a fincar esses fundamentos, tá? Tudo que tem uma boa base, que é bem fundamentado, a tendência é o quê? Levantar uma construção sólida e eficaz. Temos aí exemplo do quê? Construção de prédio, construção de casa, de pontes, uma cadeira, uma mesa. Tudo que precise ter uma base bem fundamentada é para quê? Para não cair, né? E a mudança de país não é diferente, tá? A primeira base que eu quero conversar com vocês, ela se chama PL. Quem chuta? O que significa isso? Vamos lá. Esse daqui é o pilar linguístico. Quando você tem a língua, uma base, como uma base da tua mudança, a tua vida certamente vai ficar muito mais fácil. Por quê? Você está vindo para um outro país, você vai ter obrigações aqui a cumprir, descobrir coisas novas. E se você não tem a língua, com certeza isso vai ficar mais difícil para você. Eu cheguei aqui com o português e o inglês. Zero, não adiantou, foi ele nada. Eu ficava muitas vezes que nem uma desesperada no Google Tradutor, porque eu, há quase 6 anos atrás, disse, imagina, eu já sei falar português, eu já sei falar inglês, meu cérebro é mega aberto, eu vou chegar lá e vou aprender super rápido. Gente, não aprendi, tá? Pode ser que isso não seja assim com todo mundo, mas eu, né, achei que eu ia chegar aqui abafando, né? Eu soltei muita coisa errada desde o começo. Para quem já sabe da história do Fica Davi, né? Então, muitas gafes, muitas coisas erradas eu já fiz ao longo de um primeiro período por não ter a base da língua.
Isso dificulta coisas simples como você ser gentil com as pessoas, você dar bom dia, boa tarde, boa noite, você fazer coisas como ler o contrato da tua casa, você conseguir dizer assim, acender a luz, me dá uma caneta para eu assinar, como é que funciona o rescaldamento da minha casa, o apartamento que eu aluguei vem com móveis ou sem móveis, quantos quartos tem na casa que eu vou alugar, qual é a série que o meu filho vai entrar. Vocês entendem como são fatores tão importantes na nossa vida que se você não tiver uma base da língua, isso vai dificultar. Você pode se arranjar, pode conseguir, pode. Aconteceu isso comigo, mas eu sofri. Por isso que hoje eu estou aqui para dizer, construa um pilar linguístico na tua mudança de país, para que isso flua de forma mais leve e existem tantos outros cenários que você precisa se preocupar, que se a língua for o menos possível, o menor possível da preocupação, é menos uma coisa, entende? Então você já se preparar no Brasil já é um bom começo para isso. Ah, Juliane, mas eu não tenho dinheiro. Gente, ó, escutar música em italiano, ver vídeo em italiano, assistir os filmes em italiano com legenda para você ir pegando, porque o processo de aprendizagem, ele começa como? Você ouve, aí você entende, depois você fala e aí você escreve. Eu agora, 6 anos depois praticamente que eu estou aqui na Itália, é que eu estou começando a melhorar o meu processo de escrita. Por quê? Porque quando eu escrevo, eu ainda escrevo com a relação da gramática brasileira. E aí, portuguesa. E aí o que acontece? Meio que para o italiano não tem nexo. Eu já consigo falar adequadamente, mas o escrever eu ainda peno um pouquinho. Então, se você já chega com o teu ouvido aqui treinado e entendendo o que a pessoa quer falar, mesmo que você tenha dificuldade em se expressar oralmente, você já não vai ficar perdido totalmente na situação. Existem muitos cursos online e muitos vídeos que você pode ter acesso e seguir com isso, né, enquanto você está no processo. E obviamente que aí você se matricular numa escola, você fazer aula de italiano, obviamente que é o melhor dos mundos, você conseguir fazer aula com um professor nativo, para você pegar um pouco da cadência, tá? E isso é uma coisa que eu bato demais com os meus alunos, e eu vi os alunos que chegaram aqui falando a língua, e eu tive aluno que chegou aqui não falando nada. E aí o bicho pegou pro lado deles, entendeu? Então, quando você tem que entender que precisa ter tempo para o planejamento. E aí, quando você constitui esse pilar aqui, vai facilitar a tua vida, a coisa vai ficar mais leve e é menos uma coisa para você se preocupar quando você chega aqui, tá? Então, estamos construindo aqui a nossa base. Tá? Um outro pilar muito eficiente, é que a gente precisa entender, e é o treta eterna, tá? Que se chama PF. PF te lembra o quê? Prato feito. Isso aqui é um prato feito para você se dar muito mal se você não tiver um pilar financeiro estabelecido no teu planejamento de mudança, tá? Muita gente, sempre, essa é uma das principais dúvidas que as pessoas me perguntam, né? Por quê? Porque você quando você não pensa nele ou você tem uma noção equivocada, você está fadado também a cometer um outro erro aqui, né? Então, muito importante pensar no planejamento financeiro. Dinheiro, ele não é tudo na vida, tá? Mas eu escrevi aqui algumas coisas muito importantes que eu quero que vocês acompanhem comigo. Quando a gente sabe organizar e fazer uma previsão das nossas necessidades, a gente faz com que o processo de mudança flua mais leve e mais tranquilo. Pensa você do outro lado do mundo, começando a passar uma dificuldade financeira. É muito complicado. Por isso que eu bato nesse planejamento de, no mínimo, 1 ano de recursos financeiros, para que você tenha tempo de fazer a tua adaptação. Você vai ganhar tempo para você estudar e adaptar a cultura italiana, ou seja,
se você não conseguiu estudar no Brasil e você tem um planejamento financeiro eficiente, automaticamente você vai conseguir ter tempo de estudar o linguístico. Por quê? Aqui na Itália nós temos escolas de italiano que são próprias para estrangeiros. Elas, a cada 4 meses, custa 40 euros. E você faz basicamente de 6 a 9 horas por semana, dependendo da cidade e da onde você for estudar, tá? Então, veja, gente, 40 euros a cada 4 meses, você consegue fazer o A1, A2, B1, B2, você consegue avançar níveis muito mais rápidos. Mas isso acontece por quê? Se você tiver um planejamento financeiro adequado. Dentro dele cabe uma tranquilidade e um respirar no teu coração, para que você possa alavancar o teu planejamento linguístico. Você já chegou aqui com uma base, e aí depois disso, você ainda consegue ter tempo de aprofundar e fazer a imersão na cultura, porque daí não tem para onde você escapar. Você vai estar dentro da sala de aula, você vai estar vivendo, você vai no supermercado, e aí o processo de aprendizagem, ó, ele acelera muito, tá? Ele promove uma segurança emocional para você e para a tua família. Você saber que você tem aquele dinheirinho ali, ele te dá aquele alívio no coração, né? Sabendo que você não vai precisar chegar aqui na Itália e já correr no dia seguinte, começar a trabalhar, sem saber nem muito bem como é que começa, onde é que vai, né? Então, ele te traz essa segurança emocional. Ele diminui a ansiedade. Quando as situações não planejadas chegarem, porque muitas vezes a treta ela vai vir, gente. Ela vai acontecer, tá? É muito normal. Você vai ter consciência do teu orçamento, dos teus limites e de quanto você pode ceder para promover o teu bem-estar e o bem-estar da tua família, sem se desesperar, sendo sempre consciente naquilo que você precisa, que a tua família precisa. Então isso diminui a ansiedade e faz você raciocinar, respirar e ficar de boa. Você consegue desfrutar da Itália em meio às dificuldades. A gente veio com um bom planejamento financeiro. E aí, o que aconteceu? Quando a gente estava num nível de estresse alto, porque eu tive muitas dificuldades na escola das crianças no primeiro momento, tá? O que aconteceu? A gente tinha um bom planejamento financeiro, então chegava sexta-feira, a gente sumia com essas crianças. A gente ia conhecer uma cidade nova, a gente ia para o shopping, a gente ia jogar boliche, a gente ia fazer atividades com eles para tirar todo aquele estresse que foi da semana, porque a gente chegou, eles já caíram no colo da sala de aula, ficavam 8 horas imersos, cabeça doía, chegavam em casa chorando, nossa, um monte, sabe, aquele bolo de coisa, eu e o Mauri tentando se achar no meio de tudo, e aí a gente, com o dinheiro, a gente podia sair final de semana e ia viver, entendeu? Sair daquele amaranhado e a gente ia viver uma coisa nova, conhecer uma cidade, ter uma experiência, né? Desfrutar dessa Itália que todo mundo quer desfrutar. Possibilidade de prever a sua realidade de trabalho atual ainda no Brasil e entender as necessidades de uma renda extra. Ou seja, quando você começa a fazer o teu planejamento antecipadamente, você daí do Brasil, você já começa a perceber, nossa, hoje com a minha realidade, eu não vou conseguir estabelecer e chegar onde eu quero. Então, sei lá, vou fazer pão, vou fazer bolo, vou fazer bico de final de semana com o objetivo de me mudar para a Itália. E você vai construindo um caixinha separado para te ajudar em todo o teu processo de planejamento. E você já consegue pensar isso desde o Brasil e criar alternativas, né? E a partir de um bom planejamento financeiro, você consegue decidir o tempo certo para você realizar a mudança. Quando você sabe e estabelece um valor para isso, você consegue prever quando que você vai poder sair do Brasil dentro da capacidade financeira. Porque uma coisa muito importante aqui é entender que existem 2 centros de custos numa mudança, tá? Dentro do planejamento financeiro. O primeiro é a renda para você sobreviver um ano, que é isso que eu indico para os meus alunos. Faça a renda para você ter um ano de tranquilidade. Você chega aqui, você se adaptar a tua família, a tua esposa, os teus filhos. Você ter uma tranquilidade para que todo mundo consiga ficar de uma maneira agradável, confortável e seguro, tá? E seguro. Dentro dessa rentabilidade de um ano, existe um outro centro de custo que as pessoas confundem muito, que é o quê? O dinheiro da chegada. O dinheiro da chegada é diferente da reserva de um ano. Por quê? Porque quando você chega aqui, você tem algumas despesas. Essas despesas são
fixadas em caparra, se você vai ou não comprar o carro, se o apartamento que você alugou tem móvel ou não tem móvel, se você tem que comprar eletrodomésticos, se vai comprar prato, copo, talher, tudo isso não entra na reserva anual. Tá? Isso aqui é para você sobreviver, pagar despesa fixa, aluguel, telefone, internet, mercado, é você estabelecer o teu orçamento, ok? O dinheiro da chegada é para você estabelecer, né? De roupa, exato, o Mauri tá me lembrando aqui, a gente chegou, tava quase pro frio, tivemos que comprar as primeiras roupas aí para restabelecer, né, o nosso armário, enfim, casaco, tudo isso. Adequando ao clima que a gente veio para cá, né? Olha só, então precisa entender que tem essa diferença, tá? Pensar com uma outra cabeça. O dinheiro da chegada é uma coisa e o dinheiro da reserva financeira de um ano é outra, tá? Vocês sabiam disso? Vocês já tinham pensado nisso daí? Bom, o que eu posso falar aqui para vocês é o seguinte. Hoje, a nossa despesa fixa aqui na Itália é 1/3 da despesa que a gente tinha no Brasil. E isso está acontecendo com os meus alunos que estão chegando aqui, está todo mundo assim, ó. Por quê? Porque a Itália te promove coisas como educação praticamente de graça, saúde praticamente de graça, segurança, acesso, comida é barata, roupa é barata. Tudo que uma família precisa, a Itália entende isso como a base familiar. Então, eles não têm aquela taxação, aquela coisa que muitas vezes a gente sofre no Brasil. Aqui o pensamento para família, o cuidado com a família é completamente outro. Então, automaticamente, a despesa da gente cai brutalmente, né? E aí, vamos para o nosso último pilar. Esse pilar aqui, ele é emocionante. Bom, PE. Quem adivinha o que é o PE? Sim, gente. Planejamento emocional. Esse aqui pega, hein? Esse pega. Pega fundo. Sabe por quê? Porque você vai surtar. É normal isso acontecer. E aí, a gente tem que dar um jeito de equilibrar rapidinho e voltar para o nosso centro para coisa voltar pro prumo. Eu me lembro que eu sempre fui uma pessoa que investia em desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, eu sempre gostei dessas coisas, muito, muito, muito. E aí, eu lembro que eu falava pro Mauri, eu era a que mais queria mudar, né? Eu acho que eu já nasci meio que querendo fazer intercâmbio, desde a barriga da minha mãe eu já queria, sei lá, viajar o mundo inteiro. E eu que insisti muito pro Mauri, pra gente, vamos ter uma experiência internacional, vamos, 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 vamos. E aí, quando ele falou vamos, quando ele decide alguma coisa, meu marido, ele decide, entendeu? Eu tinha decidido, né? Mas quando eu comecei a viver algumas coisas que eu não estava habituada, ser tratada mal, ter confrontos com a cultura italiana, ver os meus filhos com algumas situações na escola, eu comecei a ver isso e eu comecei a despirocar. E com 3 meses aqui de Itália, eu queria voltar embora e eu falava, Mauri, eu não preciso disso. Eu não preciso, meus filhos não precisam passar por isso, você não precisa passar por isso. E aí ele olhou para mim e falou bem assim, você quis vir, agora você vai aguentar. Onde é que está a tua inteligência emocional? E ele falou bem desse jeito, cadê a sua inteligência emocional? Você não é a mulher da inteligência emocional? Nossa, que me deu uma raiva. Eu falei, meu Deus, é mesmo? E aí eu passei a utilizar uma técnica que eu adoro, que se chama CCC, que é captar, converter e canalizar. E aí tudo que acontecia, um italiano gritou comigo, eu captava aquilo, convertia aquilo dentro de mim, canalizava em, vou tomar meu cafezinho de €1. Sou a pessoa mais feliz do universo. Meu filho teve uma treta na escola, eu captava aquilo, convertia, canalizava pro, aí galera, fim de semana vamos pro shopping, vamos comprar uns brinquedinhos novos, já que vocês deixaram todos os brinquedos de vocês no Brasil. Fechou? Vocês entendem? A minha cabeça começou a mudar. Mas aí, olha só, por que que isso acontecia de forma... Não é assim, né? Também tão fácil. Mas por que que ela acontecia de forma leve? Porque a gente tinha isso aqui, ó. Tinha um planejamento financeiro para ir lá e tomar o cafezinho de €1. Tinha um planejamento financeiro para levar as crianças numa loja de brinquedo e resolver a situação.
Tinha o planejamento financeiro para a gente ir almoçar fora, para a gente ir jantar fora, para a gente realizar atividades. E aí aquilo foi a forma com que eu arranjei de ir convertendo todas essas diferenças culturais, o racismo, o italiano que grita, os nãos que a gente levava na hora de alugar os imóveis. Então, deu para ir equilibrando de um lado do outro, mas eu demorei uns 3 meses até que eu conseguisse voltar pro prumo. E olha que antes da gente sair, nós fizemos sessão de psicóloga e tal, para poder introduzir as crianças, conversar com eles. Sempre eles foram muito participativos nesse processo da mudança, para a coisa acontecer de forma mais leve, né? A adaptação ser mais fácil. E assim, tem que entender que é um turbilhão de emoções que passa na cabeça. E aí, quando você tá com esse pilar aqui manco, tudo fica pior. Porque aí, assim, ó, é marido que começa a brigar com a mulher. Ah, porque foi você que quis vir, a culpa é tua, porque eu disse que é pra esperar. E aí já começa a briga. O filho, dependendo da idade do filho, que já é crítico, já confronta, vem e fala: tá vendo? Ninguém me aceita, eu não tenho amigo, eu não falo com ninguém, é culpa de vocês que quiseram me trazer pra cá. Já começa a briga. Né? Então isso vai trazendo uma desarmonia no lar e desestrutura tudo aquilo que você pensou e que você sonhou e que é só assim. Sabe quando você vai no mar e você precisa, tem aquela barreira de ondas que você precisa atravessar para daí você ficar só nas marolinhas ali e ficar de boa? Então, é exatamente isso que acontece no primeiro ano. E se você não tem o teu planejamento emocional estruturado, o que acontece? Você não consegue passar das ondas. Passar dessa arrebentação exige um esforço, sabe? Muitas vezes você vai ter que mergulhar, você vai se afogar, você vai levar um caldo e você vai achar, agora eu consegui, e veio outra onda, você sai rolando, vai parar lá na beira de volta e você tem que fazer todo o percurso novamente. E aqui, ó, gente, é aqui que daí o negócio pega. Entendeu? Aqui o negócio pega. Então, se você já vem com isso aqui estruturado, estabelecido, você consegue passar dessa arrebentação, vem a onda, você fala, é mais uma, vamos lá, respira. Bum, mergulha. Dessa vez eu vou mais fundo para conseguir, entendeu? É assim que funciona. Ó, alguém ali tá falando, nossa, já tô querendo desistir. Que nada, que desistir o quê? Estabeleça os pilares. Estabeleça os pilares para você passar essa arrebentação. Passou essa arrebentação, você vai começar a ter uma vida mais tranquila. Gente, pensam que recomeçar em outro país é assim? Você vai chegar aqui na Itália, você vai só ficar comendo queijo e vinho? Não vai. Aliás, vai, porque é barato, entendeu? Mas o perrengue vai ter também, não é, Samuel? Samuel tá aqui, ó, dirigindo aqui, é uma outra experiência. Nossa, não é verdade, Samuel? Não é? É assim, gente, com todo mundo. Se você não tiver persistência, perseverança, não souber o propósito, por que você está querendo vir, isso aqui, ó, amolece, vai cair uma base. Aí não adianta você falar a língua, não adianta você ter dinheiro, se você não tiver um emocional equilibrado. Já diria o Warren Buffett, que é um dos maiores economistas, né, investidor, bolsa de valores e tal, o cara é fera das finanças, já dizia ele, se você não pode controlar suas emoções, você não pode controlar o seu dinheiro. E aí não adianta de nada você ter a grana e você ficar se estressando com qualquer coisa. Entendeu? Então, o pilar emocional é muito forte, tá? Mas assim, gente, eu surtei bastante, tá? Ainda com toda a ajuda que eu tive, de pessoas que eu conheci, pessoas que nos orientaram, tiveram com a gente, eu ainda surtei bastante, né? O Mauri que tá aqui, não me deixa mentir. Me aguentou muito em todo esse processo. Mas depois que eu apliquei, ainda surto, de vez em quando ainda eu dou uns berros por aqui. Mas quando você aprende a converter essa energia e catalisar ela de uma maneira, canalizar ela de uma maneira diferente, você vê que os benefícios que você tem aqui são muito mais positivos do que as coisas ruins que podem acontecer. Beleza? Isso aí, os benefícios são muito maiores, como dizem, depois da tempestade vem o sol. É isso aí, gente. É isso aí. Nós começamos a cumprir um propósito de um pilar que a gente determinou, que era a gente reduzir a marcha para ter qualidade de vida com as crianças. Aqui o meu propósito de maternidade foi assim, ó, ativado em grau
100%, entendeu? Coisa que no Brasil os meus filhos ficavam à mercê de escolas e colaboradores que me ajudavam em casa. Aqui, eu que sou a moça da faxina, a moça da limpeza, a moça que cozinha, que leva, que busca, entendeu? Sou eu mesmo. Então, isso determinou que a nossa base fosse sólida, fixa e pudesse dar essa sustentação aqui, ó, e a segurança. Que aí, gente, a história dos 3 porquinhos nunca fez tão sentido, né? Construiu a casa de palha, derrubou. Construiu a casa de madeira, derrubou. Construiu a casa de tijolinho, veio o vento, veio o lobo mau. Não caiu, por quê? Porque tinha base, entendeu? Então, é importante entender esse processo, esses pilares aqui, ó, estarem bem fundamentados para vocês, tá? Para que flua e funcione na vida de vocês tudo isso, tá? Todo mundo merece governar nessa terra. Você não precisa ser escravo de nada, nem do medo, nem da falta de liberdade, nem da falta de qualidade de vida, tá? Você pode governar em qualquer lugar dessa terra, onde você colocar a planta dos teus pés. Prosperar. Isso é um princípio que Deus deixou para a vida de cada um de nós. E eu creio que você pode viver isso, tá bom? Então, muito obrigada mesmo por ter estado comigo até agora. Eu sou grata, meu coração está transbordando de alegria, que toda vez que eu ensino, que eu passo um conhecimento, isso sai assim, em virtude do meu coração. Porque eu quero mesmo que você viva aquilo que eu estou vivendo. Todas as coisas boas e as coisas ruins também. Porque as coisas ruins fazem a gente crescer e mudar de fase. Assim como você mudar de país. É como um jogo de videogame. Cada fase desbloqueia uma nova fase, onde você ganha ferramentas novas, onde você ganha poderes novos para viver outra fase, desbloquear outras portas. E tudo isso feito de forma organizada e segura. Ó, vai chegar na última fase, rapidinho e exponencializando todo esse processo. Tá bom, gente? Olha, muito obrigada mais uma vez. Mesmo do fundo do meu coração. Eu tô te esperando lá dentro do Pé na Itália. Tá bom? Muito obrigada. Um beijão pra todo mundo. Muito obrigada, viu? Mesmo.